Nesse vídeo vamos trazer aqui, gente, informações sobre o mercado da bola. Além disso, vamos trazer também reforços para a base e para completar notícias sobre o nosso tricolor. Isso e muito mais e mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje mais um Plantando Bara, mas antes disso, claro, aquela dica para você aproveitar, você já conhece o cupom da Centauro, exclusivo daqui, cupom BARA10, e você pode utilizar para comprar, por exemplo, esse tênis, gente, que é um sapatênis aqui da Puma, tem várias opções também aqui, ó, de estampa, né, de cores, enfim. Últimas unidades, então você tem que aproveitar logo e garantir, tem a numeração, o Verdinho entregue pela Centauro também, show de bola, mas não só esse, com vários outros, para combinar inclusive aí com o uniforme do nosso tricolor de aço, que é Puma, e tá aqui o valor final. Quando você clica, não tem segredo, você garante, e vai ter o cupom de desconto juntamente com o desconto do próprio site da Centauro, e o valor final tá aqui, ó, R$ 233,99, em 10, tem 5, na verdade, de 719, que aqui estão com 2, viu, gente? Tô até tirar aqui para vocês verem exatamente quanto fica. E o valor final tá aqui, ó, R$ 233,99, 3 de 77,99 sem juros. Clique no link que tá no primeiro comentário também na descrição do vídeo e garanta essa oferta e dê uma geral. É vendido e entregue pela Centauro. Pelo site ou pelo aplicativo, você pode usar o cupom BARA10. Mas vamos para o assunto de hoje. A gente começa trazendo aqui palavras dele, gente. E para quem, né, ainda quer ver alguma coisa a respeito, uma situação curiosa, tá aqui, Cauli. As primeiras palavras dele lá vestindo a camisa do São Paulo. Tá aqui, ó. Eu acho que não tem nenhum jogador que não vê o São Paulo com bons olhos, né? Você não consegue pensar no futebol brasileiro mundialmente sem pensar no São Paulo. Então, assim, eu acho que desde o começo eu quis muito estar aqui também. Comuniquei com o Bahia desde cedo, aí demorou um pouco para os clubes se acertarem, mas tinha uma vontade muito grande, uma motivação muito grande assim, de vir para cá. O São Paulo, um clube vencedor, né? Gigante, como eu falei, mundialmente. Claro, por ter trabalhado com o Rogério, tem muito essa conexão também, mas eu sei também da grandeza da história desse clube, de quantos craques, quantos jogadores importantes passaram por aqui. E é isso, eu espero poder escrever uma bela história aqui. Aí, gente, curiosa a situação, né? E interessante é o seguinte, ele foi sincero, viu? Isso é verdade. A gente tinha essa informação, inclusive, mas o Bahia resistia a emprestar. Ele até confirma que a gente vinha trazendo, né? O Bahia só queria realmente ou vender ou troca definitiva, né? Teve até uma proposta de troca, depois o Bahia voltou atrás com outro clube, na verdade era com um atacante, que inclusive saiu e foi para o Santos. Mas em relação a Cauli, é isso mesmo. Para mim é assunto, né, virando de chave já, e página virada, estou trazendo aí esse arremate final, só para confirmar o que de fato foi verdade. O Bahia resistiu, mas depois emprestou, e para mim, sinceramente, foi a melhor opção, porque se os gatilhos forem atingidos, o Bahia ainda recupera essa grana com relação a Cauli e pode realmente, aí, quem sabe, né? A gente tá até apurando a respeito, repor, né, eventual saída de Cauli por um outro atleta. Falar sobre isso, tá aqui o burburinho que tá acontecendo, né? Inclusive a página Terapia Bahia tá repercutindo. O torcedor tricolor, seria Coutinho a melhor substituição para Cauli no Bahia? Com a saída de Cauli, o Bahia pode buscar reposição no meio de campo, segundo o GE. Coutinho pediu para rescindir com o Vasco, a decisão é considerada irreversível. Tá aí, gente. Inclusive, parece que vai para o exterior. Coutinho, né? E minha opinião, né? Vamos lá. Deixe também sua opinião nos comentários. Para mim, não seria o jogador ideal. O Bahia tem que elevar o nível, inclusive na condição de intensidade. Que Coutinho é um craque, é indiscutível, né? Mas é um ciclo abaixo já não aguenta, não suporta o ritmo, a intensidade. Então, convenhamos, né? Não agregaria bastante, não. Então, para mim, não seria um nome ideal, né? Por mais craque que seja, mas tem outras questões também que entram em jogo. Não seria esse o nome que o Bahia busca um jogador mais jovem, mais intensidade, mais vertical, que pisa na área e que, quem sabe, né, fortaleça aí as nossas opções no meio de campo. Então, a informação é sobre o Campeonato Baiano, informação que eu considero importante porque abre mão de uma viagem, tá aqui, gente, antecipada a partir de Itaté de Alagoinhas e Bahia, pela última rodada do Baiano, foi antecipada para sábado às 16 horas e foi transferida para Pituaço. O Bahia já tem a primeira colocação geral garantida, enquanto o time de Alagoinhas está rebaixado para a Série B do Bahia. Não tá aí, gente? Interessante, né? Porque acaba sendo para o Bahia confortável, mais confortável, e que assim seja, né? Pelo menos o Bahia fez a parte dele merecidamente, tá nessa situação. Falar que o Campeonato Baiano tá aqui, que o nosso querido Ivan Tupinambá lembrou, 18 de fevereiro de 2018, com passa rápido, hein, gente? Hoje faz 8 anos. E uma das maiores vergonhas do futebol brasileiro em todos os tempos, o Vitória da Bahia, por estar numericamente inferiorizado em relação ao adversário do Bahia, simplesmente fugiu de campo. Vergonha, que vergonha. Hashtag Fuga das Galinhas, 8 anos. Impressionante.
Primeiro que passa voando, parece que foi ontem. Segundo que realmente foi marcante, né? Fizeram até uma foto aqui, 8 anos, fuga das galinhas, a galinha aqui. E realmente, né? Independente do clubismo, aquilo ali foi uma vergonha histórica e até hoje repercute. Outras informações que eu vou trazer agora sobre reforços para a base, e o Bahia está trazendo gente para o Sub-20, curioso, tá aí, gente? JL é nosso, João Lucas, no caso, né? Finalista do Brasileirão Sub-20 pelo Red Bull Bragantino. Vejam vocês, hein? O volante João Lucas assina até 2027 com o Esquadrão. Tá aí, gente, interessante, viu? Interessante, volante Sub-20, foi finalista com o RB Bragantino, então é um clube que, querendo ou não, tem suporte financeiro. O Bahia foi lá e tirou, né? Tirou. Inclusive tem uma página aqui repercutindo. O Bahia fechou com esse baiano da quebrada de Simões Filho, torcedor do Bahia de verdade, joga muito. Ele estava no Bragantino, não pensou 2 vezes em colar no Bahia, tá aqui, inclusive, base do Esquadrão. Ele próprio repercutindo aqui, João Lucas, a página dele. Que legal, né? São jogadores assim que chegam e agregam e vale a pena a gente investir em sendo baiano e torcedor do Bahia. Melhor ainda para o nosso tricolor de aço. Não foi só ele não, gente. Tá aqui também uma revelação da Copinha. E o Bahia também fechou a contratação, mas uma revelação da Copinha lateral esquerdo, Alisson Oliveira, emprestado pelo Grêmio Prudente, é o novo reforço do Sub-20 do Bahia. Tá aí, gente, bacana, né? Fico realmente feliz com isso. O Bahia longe, né? O Bahia não tinha essa postura agressiva. O Bahia é um time muito mais fornecedor, ainda mais em Copa São Paulo, né? Do que um time que contrata. E agora o Bahia está intenso no mercado, trazendo essas peças aí. É importante, né, que o Bahia continue assim, não tenho nenhuma dúvida que algumas dessas peças aí vão trazer em breve pra gente aí muitas alegrias. Outra informação agora é a respeito, né, da Libertadores, inicialmente avisando para a nação tricolor, tá aqui, gente, está valendo, adiante seu lado, que vai lotar check-in aberto para o jogo de volta da Libertadores daqui a uma semana. Sócio Esquadrão na Fonte, com prioridade 1, tem 3 opções para confirmar presença, tá aí, gente? 25 de fevereiro, quarta-feira, segunda fase, jogo de volta, Fonte Nova, 19 horas, deve ser casa cheia, um dia depois do meu aniversário, né, que é 24 de fevereiro. Então, enfim, né, que o Bahia faça parte dele. A nação, sem dúvida, sempre faz a parte dela e que a gente tenha aí uma boa classificação e que seja realmente uma data importante para o nosso tricolor de aço. Fala aí, Libertadores está aqui, ó, com a expectativa de receber 12 mil pessoas, sendo 400 tricolores, de acordo com o Higgins. O estádio El Teniente já está entregue a Conmebol para o jogo desta noite. O ponto de encontro para a nossa torcida será a rua atrás do Shopping Plaza América, na Avenida Costa Rica, ao lado do Hotel Terrado Rancagua. Tá aí, pessoal, por sinal. Estádio bom, campinho bom, né? Vejam vocês a parte interna do estádio, bem estruturados. Foi ótimo para o Bahia. Não tem altitude, né? Sem altitude, o gramado muito bom. Isso, eu quero crer, vai favorecer aí o jogo do Bahia e que a gente volte de lá com um bom resultado. Para completar, vou trazer informação sobre o zagueiro que foi cogitado no Bahia e convenhamos, né? Está numa situação bem peculiar, tem tanto Canu como o David Duarte lesionados, né? E o Bahia não contratou um zagueiro pelo lado direito, muita gente me cobrando. Eu entendo que deveria levar um pouco o nível o zagueiro pelo lado direito, ainda que é bom que se diga, David Duarte tenha feito boas partidas, mas vez e outra tem se lesionado. E esse atleta, tempos atrás, foi cogitado aqui no Bahia, depois saiu do radar do Bahia. Do que eu soube na época, o Bahia, né, acompanhou o atleta, mas não avançou, porque parece que o Racing estava fazendo um leilão. E tá aqui a revelação, inclusive, de valor atualizado dele, gente, descartado. O Santos não vai mais contratar o zagueiro Marco de César, pelo que apuramos. O presidente do Racing mudou as bases que estavam combinadas para negociar o defensor. O clube argentino agora quer 6 milhões de dólares por 90% do passe do atleta. Anteriormente, o valor era de 5 milhões de dólares. A mudança nos valores por parte do presidente do Racing foi justificada a pessoas ligadas à negociação, que num passado não muito distante, o Racing já teve problemas em negociações com outros clubes brasileiros, como o Inter, Atlético Mineiro e Grêmio. Sendo assim, nesse cenário, o Santos desistiu da contratação do zagueiro e busca outra opção no mercado. Tá aí, pessoal, 6 milhões de dólares daria aí mais ou menos, né, uns 38 milhões de reais, né, um valor para zagueiro considerável, estou trazendo por isso, e seria mais ou menos o valor, um pouco menos até, que a gente pagou por Mingo, né, por Mingo, zagueiro também argentino, a gente poderia ter uma dupla de zaga argentina, tem qualidade, né, um jogador que tem qualidade do Racing, tem apenas 24 anos, 1,86 m, passou pela seleção argentina sub-23, agora o Bahia precisaria, se, né, quisesse reforçar seu sistema defensivo, e repito, aí Canu e David Duarte lesionados, só tem Gabriel Xavier aí, tem Fred Liper, tem, né, pelo lado esquerdo tem Mingo, que está sempre por ali também, mas a gente
precisaria, né, ter alguém com um pouco mais de consistência para levar o nosso nível. Por quê? Porque a janela já fecha no começo de março, se não me engano, 3 de março. Então, é um jogador aí que acabou saindo do radar. Mas eu creio, sinceramente, se vai oferecer esse valor um pouco mais abaixo, com alguns gatilhos e um percentual menor, ao invés de ser 90%, ser, por exemplo, 70%, eu acho que o Racing aceitaria. E é uma situação interessante, porque o próprio Santos já saiu da disputa, então isso diminuiria o leilão e poderia facilitar o acerto com outro clube. O Bahia já esteve há um tempo, eu repito, de olho nesse atleta. O Bahia, no momento, para mim, precisa levar esse nível, por mais que para alguns não tenha urgência, e que o Bahia também sempre diga que não contrata quando há lesões, né? E nesse ponto eu até entendo, mas para mim eu pensaria com carinho aí, de repente, quem sabe, né, contratar de César e emprestar, né, de repente, Canu, vender Gabriel Xavier, eu acho que seria uma ótima alternativa para o nosso tricolor de aço, mas tá aí, né, valor revelado, e, né, o zagueiro de 24 anos eu acho um valor, assim, razoável, né, poderia ter um acerto aí de 20 a 5, 28, por um percentual menor, eu acho que poderia sim ter acerto com o nosso tricolor, e a janela está aberta, é um jogador negociável, o Bahia deveria pensar a respeito e retomar, né, eventual interesse que tinha anteriormente pelo atleta. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, ajuda a gente a chegar aos 90 mil inscritos, e aproveita aí, gente, sentaram o cupom para 10, aproveite aí porque a promoção tá show de bola. Tamo junto, saudações de colores e até a próxima.